Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma historinha sobre a independência do Brasil. Então vamos conhecer essa historinha? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história tão bonita, todo mundo vai gostar. Eu, tralalá, eu, tralalá, eu, tralalá, eu, tralalá. Era uma vez um lindo príncipe que adorava morar aqui no Brasil. Ele era apaixonado pelas árvores, pelos rios e toda a riqueza que tinha no Brasil. Esse príncipe se chamava Pedro e ele tinha um pai, um rei que morava lá em Portugal. E esse rei queria que o Pedro voltasse a morar com ele em Portugal, mas o Pedro não queria não. Como eu disse, Pedro era apaixonado pelo Brasil e queria continuar aqui. Então, Pedro tratou de subir em seu cavalo e foi atrás de encontrar amigos que o ajudassem a permanecer aqui no Brasil. E ele encontrou muitos amigos que estavam dispostos a ajudá-lo com isso. Pedro tinha uma esposa, a princesa Leopoldina. Ela era muito linda e muito sábia. E em uma dessas viagens do Pedro em busca de amigos que o ajudassem a ficar no Brasil, ela resolveu chamar o Conselho do Estado e escrever uma carta. Isso mesmo, era uma declaração que dizia que o Brasil deveria ser independente e não ia precisar mais depender do pai do Pedro lá em Portugal. Ela então chamou um mensageiro e pediu que entregasse essa carta, essa declaração para o Pedro, o seu esposo. Mas o rei lá em Portugal, o pai do Pedro, o Dom João VI, estava muito bravo, porque ele queria que o Pedro voltasse para Portugal para morar com ele. Então, ele resolveu escrever uma carta também. E nesta carta dizia que o Pedro não tinha mais poderes no Brasil. E assim, o Pedro iria voltar para Portugal. Ele escreveu essa carta e mandou entregar para o Pedro. Mas quando Pedro recebeu essa carta, ele falou assim: já chega, não aguento mais. Ele foi à beira de um rio chamado Ipiranga, levantou a sua espada e deu um grito: independência ou morte! E neste dia, o Brasil se tornou um país independente. Isso mesmo. Por isso, no dia 7 de setembro de 1822, foi constituído o Dia da Independência do Brasil. Gostaram da historinha? Mas não acaba por aí não. Tem uma musiquinha. É assim, ó. Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu chapéu à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com a sua espada à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil! Dizem que era um tal de Dom Pedro, sim, com seu cavalo à beira de um rio, gritou pra quem quisesse ouvir: independência ou morte! Viva o Brasil!